A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe poderosamente. Vamos começar a nossa semana entoando cântico de louvores ao nosso Deus, glorificando e exaltando pela beleza da sua santidade, porque Ele é bom, porque Ele vive, porque Ele reina e Ele tem cuidado de nós. Eu começo essa semana convidando você a adorar o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos, é tudo quanto, louvado seja Deus, nós almejamos, e eu tenho certeza que você aí do outro lado também almeja e busca por essa presença. Por isso eu te convido a adorar ao Senhor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Glória a Jesus, porque Ele é bom. Aleluia, Jesus. Louvado e adorado seja o teu nome. Onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir eu sei que morro. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus, porque sem Deus nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não há vida, porque está escrito que Ele é a própria vida. Como é bom nós sabermos que cada momento com Ele é precioso, que cada segundo com Ele é indescritível. E eu tenho certeza que se você, louvado seja Deus, tem tido momentos com o Senhor, você tem tido experiências poderosas, experiências da qual ninguém, louvado seja Deus, pode saber a não ser você mesmo e o Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor vem dizer que Ele se revela para aqueles que o buscam, mas não é apenas o buscar por buscar, mas é aquele que busca, como está escrito lá no livro de Louvado seja Deus de Jeremias, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Que o Espírito Santo nos leve sempre na presença do Pai e do Filho, e que nesse lugar nós venhamos a nos sentir seguros. A segurança que a palavra do Senhor vem dizer lá no Salmo de número 91. A segurança que a palavra do Senhor vem dizer, que aquele que busca no Senhor não se cansará e nem se fadigará. Mas aquele que busca no Senhor, ele é renovado. E eu tenho certeza que Deus, ele quer me renovar e te renovar neste momento. Por isso eu quero glorificar a Ele por este momento. Louvado seja Deus, porque nós não suportaríamos. Sem Ele, sim, nós não suportaríamos. Quem seríamos nós, como está escrito na própria palavra do Senhor? Seríamos como folha seca lançada ao vento. Mas o Espírito Santo de Deus e a presença do Senhor Jesus nos faz viver, louvado seja Deus,
cada dia de uma forma única, de uma forma poderosa, e é sempre uma experiência poderosa falar do Senhor Jesus, e é por isso que eu te convido a meditar no texto que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 27, e eu quero glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. Glória a Jesus. Na minha tormenta me livrou, em meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Que o Espírito Santo de Deus possa te levar neste lugar, nesta hora, onde só você, louvado seja Deus, desfruta um momento poderoso. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir esta canção, mas é uma canção poderosa que fala, louvado seja Deus, do quanto nós podemos ir nessa presença poderosa, onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Glória a Jesus. Que nós vimos a desfrutar desse poderoso momento. E é por isso que eu sempre louvo, porque está escrito que o Senhor habita no meio dos louvores. E eu quero aqui, neste momento, habitar na presença do Senhor Jesus contigo, e que Ele possa transformar também. Louvado seja Deus, tudo quanto há em ti, tudo quanto há em mim, que nós vamos a ser transformado todos os dias, porque cada dia é uma porção diferente. E eu louvo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. E o nome do louvor, para quem não conhece, é Lindo Momento. É o momento que nós buscamos ao Senhor, é o momento que nós vamos ali fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso momento de adoração, o nosso momento, louvado seja Deus, de busca. E eu tenho certeza que você também tem esse momento, e é por isso que o Espírito Santo trouxe, louvado seja Deus, este lindo louvor para a nossa meditação neste dia. Palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação, 1 Samuel, capítulo de número 2. E eu quero meditar nesse texto com você a partir do versículo de número 27. Uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração por estes dias, e eu quero compartilhar com você, e eu tenho certeza que você daí do outro lado, né, quer ouvir aí o que Deus ele tem a falar contigo. Vamos fazer a leitura do texto, e diz assim a palavra do Senhor Jesus. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o hófede perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos.
Glória a Jesus, em algumas traduções tem serão humilhados ou também serão desprezados. E o texto diz assim, versículo de número 30, vou repetir mais uma vez que diz: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. E aqui eu quero parar a leitura do texto. Nós lemos do versículo 27 até o versículo número 30 do capítulo 2 do livro de 1 Samuel, onde a palavra vem falar a respeito da vida de um juiz, a qual vivia no tempo, uma espécie de juiz e sacerdote chamado Eli. É o juiz que antecede ali, louvado seja Deus, Samuel. E a palavra vem dizer que Deus manda um profeta ir falar com esse nome, por nome de Eli. E a Bíblia diz que Deus ele relembra dos tempos passados, a qual Deus ele fez uma promessa para, louvado seja Deus, aquele homem quando o chamou e disse que a sua casa seria perpetuamente ali alguém que serviria ao Senhor, acendendo incenso e servindo no tabernáculo do Senhor como sacerdote de Deus. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Eli, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era um homem que teve 2 filhos, e a palavra nos diz que os 2 filhos de Eli não honravam ao Senhor. Se você continuar lendo o texto, lendo o capítulo de número 2, você vai entender do que a Bíblia vem falar. E a palavra relata que Eli via tudo aquilo e ele era conivente. Ele sabia de tudo aquilo e ele não fazia nada. Louvado seja Deus, pelo que Deus manda um homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e falar com Eli. Quem era Eli? Alguém que conhecia a palavra do Senhor, alguém que sabia como deveria ser. E a palavra nos diz que o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os israelitas subiam ali, louvado seja Deus, onde estava o tabernáculo do Senhor, para oferecer os sacrifícios. E os sacrifícios que eram entregues ali naquele altar, louvado seja Deus, os filhos de Eli pegavam a parte que seria para a destinação da oferta ao Senhor, e eles faziam uso próprio, e dentre outras coisas que aconteciam. E a palavra diz assim, olha só, versículo de número 29 diz assim: porque dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Deus ele quer falar algo muito poderoso que tem dentro da sua palavra, mas antes de falar sobre isso, eu precisava explicar para você o contexto desse texto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e como que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos ensina por intermédio dele. A palavra do Senhor vem dizer que ele honrou mais os seus próprios filhos do que a Deus. E como que Eli honrou os seus próprios filhos mais do que a Deus? Onde a palavra do Senhor vem dizer que Deus ele manda um profeta ir falar com um sacerdote a respeito do que estava acontecendo. E o sacerdote diz isso: porque dais, olha só, coices contra o sacrifício e contra a oferta de manjares para mim. E ele completa e diz assim: que ordenei na minha morada e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel. Olha só como a palavra do Senhor é clara quando vem dizer que Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. E quantas das vezes se nós não nos precavermos, se nós não nos vigiarmos, nós podemos também ter esse mesmo comportamento que Eli teve. A Bíblia diz que Deus, ele não divide honra e glória com ninguém. E nós precisamos entender que o primeiro lugar na minha vida e na sua vida é de Deus. A palavra do Senhor vem dizer que ele via tudo aquilo que estava de errado e ele era conivente. Ele sabia do que acontecia, pelo que o próprio profeta vem falar por intermédio de Deus, que ele sabia, mas porém ele não corrigia. E muitas das vezes,
o fato de não corrigir, ou o fato de se aliar, o fato de se associar, o fato de concordar, mesmo que você não faça ou que eu não faça, mas o fato de você estar vendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e não corrigir. Eli era a autoridade máxima naquele lugar. Ele era aquele que deveria ter corrigido seus filhos, mas ele não corrigiu. E aí Deus ele diz assim: olha, eu tinha uma promessa para a sua família, mas pelo fato de você não honrar, pelo fato de você colocar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os seus filhos acima de mim, fazer a vontade deles e não a minha, a promessa que eu fiz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu não mais terei parte com ela. E nós vamos ver aqui no texto que Deus ele pode fazer uma promessa e depois a palavra diz que Deus ele vem e relata para aquele homem que a promessa que ele fez estava ali terminada. Por quê? Porque aquele homem não honrou a Deus. E Deus, ele não tem compromisso em honrar a quem não honra ele. A palavra do Senhor que se Deus fala, está falado. A palavra diz que Deus ele não é homem para mentir. Então Deus ele vai lá e fala com aquele homem: olha, eu te fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa que a tua casa iria me servir perpetualmente. Mas só que você não andou nos meus caminhos, você não corrigiu seus filhos e você concordou, porque ser conivente também é concordar. Desde quando ele sabia e ele não corrigiu, ele não vetou, ele não fez com que aquilo que acontecia dentro do tabernáculo parasse, ele era conivente. Então Deus ele vai avisar: olha só, eu não vou cumprir a minha promessa, não é porque eu não sou Deus, não. Não é porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu não sou fiel, eu não vou cumprir porque a sua casa, a sua descendência não me honrou. Então eu não tenho obrigação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de fazer aquilo pelo qual eu disse que faria. A promessa para aquela casa era algo tão poderoso que eles não tinham noção. A palavra vem dizer que eles foram escolhidos, a casa de Eli, para ser sacerdote perpetualmente na presença do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que porque, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Deus levanta outro para ocupar aquele lugar, outra descendência. E naquele tempo nós vamos ver que Deus ali permite com que uma mulher venha ser estéril, com que ela venha orar, para que ela venha buscar, para que ela venha entregar, fazer um voto, entregar seu filho no altar. E Deus ali então fazer com que aquele menino que foi entregue no altar virasse um juiz e um sacerdote para então ficar nesse lugar a qual Deus disse, louvado seja Deus, que entregaria a outro. É muito importante nós entendermos que antes de honrar qualquer pessoa, nós precisamos honrar a Deus. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as pessoas têm alguns costumes que relatam sobre elas, costumes que são algo que elas querem fazer e muitas das vezes querem que nós também, que servimos a Deus, venhamos a fazer. Mas é um particular de cada um escolher aquilo que quer para si. Não é porque uma pessoa faz algo que não agrada a Deus que você tem que fazer também, ou que você tem que aceitar que faça dentro da sua casa. Que você tem que aceitar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que faça algo, louvado seja Deus, que fira os princípios da palavra de Deus. Se você sabe qual é o correto e você não faz, você também e eu também somos coniventes por aquilo que a palavra nos ensina. Está escrito que aquele homem, ele sabia que tinha uma parte daquela oferta que era destinada para o Senhor, mas sabe o que era que os filhos de Eli faziam? Eles pegavam aquela parte que era da oferta e eles faziam uso próprio. Eles pegavam algo que era de Deus e usufruía. E a palavra vem dizer, louvado seja Deus, que Eli ali, ele não os corrige. E há um grande risco em nós termos uma grande promessa da parte do Senhor Jesus e nós sermos coniventes com coisas que desagradam o Espírito Santo. Muitas das vezes pode parecer uma bobagem, pode parecer uma besteira, mas Deus está falando comigo e contigo. Que aí, lá no versículo 30 diz assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetualmente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Olha só que palavra poderosa.
E muitas das vezes nós pegamos apenas o contexto do que está escrito aqui no versículo de número 30, mas nós não lemos todo o contexto na parte do aprendizado para que nós vimos a entender que Deus ele vai honrar quem o honra, mas não é apenas da boca para fora. Não é apenas louvado seja Deus por aquilo que é visível. Porque o que acontecia dentro do tabernáculo, muitas das vezes era coisas que outras pessoas não via, mas Deus ele vê tudo. E tem muita gente dizendo que honra a Deus, tem muita gente dizendo que honra ao Senhor, mas faz sacrifícios em outros altares. Ou pega aquilo que é de Deus, a glória que é de Deus, e dá outro e dá outras. Mas Deus vem falar para mim e para você que necessário é honrar a Ele verdadeiramente. Sim. E aqui eu quero pegar um texto, aleluia, da palavra de Deus que vem falar a respeito de honra. Quando Deus ele quer honrar alguém, ainda que a pessoa não esteja no local. Ainda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu e você não venhamos a estar. Se a honra é para mim, é para você, não tem quem fique com a honra. Deus é um Deus tão poderoso que quando aleluia, Deus ele manda Samuel ir lá ungir um rei na casa de Jessé. Davi ele não estava lá presente. Mas o fato de Davi não estar presente não significa que a honra não veio sobre ele. Mas o contexto vem dizer aqui, nessa palavra do livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, que Deus ele vem falar a respeito de honra, que é muito importante nós entendermos que nós precisamos honrar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque está escrito que ele estava servindo no tabernáculo, ele era um sacerdote, ele era um juiz. Mas a palavra vem dizer que ele não estava honrando a Deus como se deveria. E quando nós não honramos a Deus como deveria, a palavra vem dizer que Deus ele despreza. A palavra vem dizer, está escrito, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Mas se você tem honrado ao Senhor, se você tem sido fiel a Deus, tenha certeza que Deus ele vai te honrar. Mas nós precisamos pegar essa palavra como um contexto e nos policiarmos. Sim, por quê? Porque está escrito que ele até servia, mas ele era conivente com algo. E muitas das vezes possa ser que eu e você também venhamos a ser conivente com algo que não agrada ao Senhor. Com algo que Deus está dizendo, aquilo ali não é do meu agrado, aquilo ali não agrada ao meu Espírito Santo. E nós estamos vendo e muitas das vezes estamos concordando. Quem somos nós? Somos aqueles que honram a Deus ou somos muitas das vezes como Eli ou como Ofni e Finéias, os filhos de Eli, a qual não honrava o Senhor? Glória seja dado o nome santo de Deus. Deus ele vem falar que se eu e você honrarmos a Ele, Ele vai nos honrar. E aqui eu quero deixar essa palavra para mim, para a sua meditação. Mas eu não poderia falar de honra, eu não poderia falar que Deus honra sem explicar verdadeiramente o contexto de honra. Sem falar que verdadeiramente aquilo que está escrito na palavra. É muito bom nós pegarmos aquilo que é bênção, é muito bom nós pegarmos aquilo que é prosperidade, mas muito bom também é nós entendermos a palavra do Senhor Jesus para que nós não venhamos a pecar contra ela. Para com que nós venhamos a aprender e tomar posse daquilo que está escrito. Ele recebeu uma palavra, aleluia, mas a palavra, louvado seja Deus, veio ser modificada no decorrer da trajetória de Eli. Se você continuar lendo o texto, e eu vou deixar aqui esse exercício de casa para você, louvado seja Deus, você vai ver o que acontece com os filhos de Eli. Você vai ver o que acontece com Eli no fim da sua trajetória, simplesmente pelo fato de não ter honrado ao Senhor. E eu venho dizer para você neste momento, vale a pena honrar a Deus, porque Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala, Ele é digno, Ele é poderoso. Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Mas para Deus cumprir é necessário você honrar a Ele. E como é que você honra? É de acordo com o que está escrito na sua palavra. Se você buscar, se você tiver o entendimento daquilo que Deus ele quer e pede de mim e de você, aí verdadeiramente vai vir sobre ti a honra do céu. A honra, louvado seja Deus, não é a honra deste mundo que muitos querem ter. Não, não é esse tipo de honra que nós estamos falando. É a honra que vem de Deus. A honra que vem da aprovação do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está escrito que aquele homem era um homem de Deus.
E Deus manda um recado por outro homem de Deus, para que ele viesse a entender o porquê que Deus ia executar uma sentença, ou aleluia, sobre aquela casa, porque eles não estavam honrando ao Senhor. Mas eu quero deixar essa palavra para ti. Se você tem honrado a Deus, creia que Deus ele vai te honrar, porque está escrito: honrarei aqueles que me honram. E chegou o tempo de Deus honrar aqueles que honram a Ele verdadeiramente. Mas não é aqueles que dizem honrar e está fazendo as coisas por detrás, está fazendo coisas que não agradam ao Senhor Jesus e achando que engana a Deus. Eu fico pensando que os filhos de Eli estavam ali constantemente dentro do tabernáculo fazendo tudo errado e estava pensando: estou agradando, estou fazendo, não está acontecendo nada, e está pensando que o juízo e a mão de Deus não vai pesar. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Deus ele diz: honrarei aos que me honrarem e desprezarei aqueles que me desprezam. É muito forte essa palavra, porque nós vamos entender que esta casa recebeu desprezo. Essa casa primeiro recebeu uma promessa, mas depois recebeu um desprezo. Mas eu tenho certeza que você aí do outro lado será grandemente honrado. Mas eu precisava falar a respeito do contexto da palavra, porque para nós recebermos honra, é necessário nós honrarmos. E honrar, louvado seja Deus, primeiramente ao Senhor. Está escrito que Eli, ele honrou primeiramente os seus filhos. Ele não honrou a Deus. E não honrar a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pode trazer sobre mim e sobre ti algo pelo que Deus não desejaria. Algo pelo que Deus ele não planejou para mim e para você. Mas quando eu e você honramos ao Senhor, tenha certeza que Ele faz o infinitamente mais. Olha só o que Deus faz com Davi. Davi estava lá no pasto, detrás das malhadas. Não foi nem convidado para o banquete, nem sabia do que estava acontecendo. Mas Deus mandou chamar. Essa é a prova de que Deus ele honra aquele que os honra. E honrar a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é honrar a Deus nas vontades do Senhor Jesus, de acordo com a sua palavra, de acordo com seus princípios. Tem muita gente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dizendo que honra a Deus, mas na verdade tem honrado a si mesmo, tem honrado as suas próprias vontades, tem honrado outras pessoas, tem honrado a vontade de outros, tem concordado com coisas que não é para concordar, tem desfrutado de coisas que não é para desfrutar. Ah, é rapidinho, é coisa pouca. Mas Deus está falando que muitas das vezes nós queremos ser honrados, mas cadê a honra? Cadê, louvado seja Deus, a adoração? Cadê a exaltação que nós devemos dar ao nome do Senhor Jesus? Será que nós passamos o dia todo enquanto várias vezes do dia nós tiramos um momento para dizer obrigada, Jesus, glória ao teu nome? Quantas das vezes nós falamos com tantas pessoas durante o dia? Nós abrimos aí o nosso aplicativo, louvado seja Deus, falamos e respondemos mensagens, mas será que com Deus nós estamos dando um tempo, oh aleluia, um tempo de qualidade para o Senhor? Será que nós estamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, honrando Ele? Será que em algum momento nós damos glória a Deus, ou será que nós estamos tão ocupados fazendo as nossas coisas diárias, preocupados com as nossas próprias vontades? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que nós estamos parando, louvado seja Deus, para perceber tudo o que está acontecendo? Que a palavra do Senhor está se cumprindo, que Ele está voltando? Será que em algum momento do dia nós dizemos: Senhor, nós queremos ir contigo para a glória, sabemos que o Senhor vai voltar, está escrito na tua palavra, nos dê força para permanecer em ti? Isso é da honra, isso é da glória ao Senhor Jesus. Ou será que nós estamos achando as coisas banais, as coisas naturais? Está escrito: não vos conformeis com as coisas deste mundo. Tem pessoas que abrem, aleluia, um telejornal, acha natural, louvado seja Deus, as coisas que estão acontecendo. Não é natural, não é sobrenatural, é espiritual. As pessoas estão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, achando como se fosse normal. Já virou normal as notícias, os noticiários, mas não é. É a palavra se cumprindo, é o céu que estará se abrindo a qualquer momento, é Jesus voltando. E naquele grande dia, será que nós temos honrado ao Senhor com a nossa vida?
diante do altar, buscando a Ele em espírito e em verdade. E fica um alerta para o meu e para o teu coração. Porque está escrito que Ele honrará aquele que os honra. E a honra de Deus é algo poderoso, porque está escrito que adiante do Senhor vem o seu galardão. Sabe o que significa galardão? Significa honra. Significa aquilo que Deus ele tem para entregar para mim e para você. Mas Deus ele só vai entregar para mim e para você se verdadeiramente nós honrarmos a Ele em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Está escrito que um homem que viveu a vida toda servindo a Deus, ele recebe um recado do Senhor. E o recado, louvado seja o nome do Senhor, foi: olha, porque tu não me honrou, tu honrou mais os teus filhos do que a mim. A palavra que recaía sobre ti, longe de mim cumprir. Mas não é porque eu sou falho, não é porque eu não sou fiel, não é porque eu não posso, não é porque eu não faço, não. É porque eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Então eu entendo que aquela família desprezou a presença do Senhor Jesus, e porque desprezou, eles perderam, louvado seja Deus, o que tinha de mais maravilhoso, que era a presença do Senhor Jesus. Antes de honrar qualquer pessoa, antes de honrar qualquer situação, honre a Deus. Honre ao Senhor Jesus e tenha certeza que Ele também vai te honrar. Está escrito que porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles honraram a Deus quando eles foram lançados ali numa fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Eles não negaram o nome do Senhor. Honrar a Deus é não negar o nome dEle. Tem pessoas que são cristãos e outras pessoas nem sabem que elas são cristãs. Tem pessoas que dizem que serve a Deus e não se posiciona. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acha que isso é honrar a Deus? Está escrito que se me negares diante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, das pessoas, o meu Pai te negará. Honrar a Deus é buscar entender a vontade do Senhor Jesus e assim cumpri-la. Está escrito que aquela família desonrou. Ao invés de honrar, desonrou. E Deus vem falar a respeito de honra. Que é muito importante nós aprendermos a honrá-lo. Honrar a presença do Senhor Jesus, honrar a palavra de Deus, honrar aquilo que está escrito, honrar um tempo de qualidade com o Senhor. Honrar o Senhor com, aleluia, as primícias da sua palavra, com os preceitos daquilo que está escrito. Se não agrada a Deus, por que que eu vou fazer? Por que que você vai fazer? Mesmo que te agrade, mesmo que agrade a você, nós precisamos entender que se não agrada a Deus, nós precisamos, aleluia, mortificar dentro de nós. E aqui eu deixo essa palavra porque está escrito: honrarei aqueles que me honram. Eu quero dizer para você que tem honrado a Deus, que vem honra de Deus para a sua vida, que o tempo do Senhor Jesus, ele chega para aqueles que o honram. Está escrito que Deus honrará aqueles que o honram, mas desprezará aqueles que o desprezam. Mas eu tenho certeza que você aí do outro lado é alguém que tem honrado ao Senhor. E se você tem honrado ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento, tenha certeza que da parte de Deus também vem honra. Honre ao Senhor Jesus e tenha certeza que Deus, Ele vai trazer também uma honra sobre ti. Todas as vezes que alguém honra a Deus, você vai ver na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, como Deus, Ele se levanta do seu trono e também honra. Sabe por quê? Porque imagine só, quando alguém faz algo por você, nós como seres humanos, nós queremos retribuir de alguma forma. E é natural, nós queremos agradar, nós queremos ser gratos. Agora imagine Deus, que é o Criador, que é o dono de todas as coisas. Quando você faz algo para Ele, para o reino dEle, como Deus, Ele não se sente, como Deus, Ele não, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não iria retribuir. Deus, Ele já deu o seu único filho. Senhor, e você merecermos. Imagine quando nós fazemos algo para Ele. Que a honra do Senhor Jesus
venha sobre ti, sobre a sua casa. Medite nesta palavra, nesse texto, está lá escrito no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar falando grandemente ao teu coração. E continue esperando a honraria de Deus sobre a sua vida, porque ela virá, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade por compartilhar com você uma palavra do Senhor Jesus. E lembre-se sempre que Deus honrará aqueles que o honram, mas Deus também desprezará aqueles que o desprezam. Deus te abençoe poderosamente. Fique com esse texto, com essa meditação para esta semana e que o Espírito Santo continue te abençoando, te guardando. Continue vigiando a tua casa, sim, porque está escrito que os olhos dele, louvado seja Deus, são como chamas de fogo, que ele não pisca e não toscanejará. Então é debaixo dessa proteção, é debaixo desta visão que eu coloco a minha casa e a sua, declarando que há poder no sangue de Cristo para assim nos proteger e nos guardar. E lembre-se sempre, aleluia, está escrito na palavra de Deus, então faça, porque virá a honra sobre você, em nome de Jesus. Amém.